Boa noite, irmãos. Vocês podem se assentar. Gostaria de ah, ler com vocês a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, na carta de Paulo aos Efésios. Vamos estar lendo capítulo 5, versículo 11 ao 33, e também alguns versículos do capítulo 6, do 1 ao 4. Leitura um pouco extensa, por isso eu quero ser rápido. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo escreveu: E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até manifestá-lo é indecente. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vejam prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu o seu próprio corpo, antes o alimenta e o sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Falo, porém, com respeito à igreja e Cristo. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher guarde a devida reverência ao marido. Capítulo 6, versículos 1 ao 4. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Palavra um pouquinho extensa, leitura. Vamos orar. Senhor, somos gratos porque o Senhor já falou conosco e pedimos que o Senhor fale ainda mais conosco na sua palavra. Que cada coração aqui seja fortalecido na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor. Que Deus seja usado para trazer alguma palavra de edificação para os santos. Que os que estão duvidosos, que o Senhor possa trazer despertamento. Que os que precisam de consolo sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que a sua palavra não volte vazia, Senhor, mas que faça aquilo que te apraz. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que nossas famílias sejam instruídas nessa palavra e que
eu adquira misericórdia junto ao Senhor, assim como esses irmãos, e que o Senhor possa nos dar alguma instrução por intermédio dessa exposição da sua palavra. É o que eu te peço, juntamente com a sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a sua glória. Amém. O meu tema, ataques à família, como se proteger. Apenas lendo esse capítulo e esses textos que nós lemos, já podemos ter uma boa direção de como nos protegermos de inúmeros ataques que a família atualmente recebe. Eu peço que vocês tenham paciência e voltaremos daqui a pouco a esse texto, se Deus assim permitir, para nós podermos ver como nos protegermos de muitos ataques que essa sagrada instituição que Deus estabeleceu na terra está sofrendo. Então eu quero buscar explanar para vocês alguns ataques que a família atualmente sofre. Provavelmente tem muitos outros. Eu selecionei aqui os principais que eu vejo e depois nós vamos voltar a esse texto e entender como nós nos protegemos desses ataques. Então, analisando o nosso contexto atual, a família hoje ela é atacada, em primeiro lugar, para ser breve, pelo ateísmo. A família hoje ela é bombardeada por uma avalanche, como que a cada dia nós temos que conviver com o ateísmo que reina nessa sociedade. Se vocês notarem, nas escolas, nas universidades, nos programas da grande mídia, há uma onda de ateísmo muito grande, de maneira que nossas crianças, nossos adolescentes, somos influenciados a cada dia a ter uma cosmovisão ateísta. O ateísmo é uma cosmovisão que tenta enxergar a realidade da vida sem a necessidade de Deus. Uma cosmovisão que tenta viver o mundo sem ter a necessidade de um Criador, de alguém que esteja numa esfera superior e elevada, que domina todas as coisas e que estabeleceu princípios para a vida do ser humano. O ateísmo ele tem dominado a nossa sociedade e tem atacado a nossa família. Eu poderia começar com um outro princípio, um outro ataque contra a família, mas desse ataque aqui procede todos os outros. Porque se nós vivemos uma realidade sem Deus, automaticamente nós vivemos uma realidade sem nenhum padrão estabelecido. Então quem estabeleceu a família? Deus. Quem estabeleceu a família do modo que as Escrituras ensinam? Deus. Se não existe um Deus criador, soberano, um Deus santo, que tem um padrão para a família, automaticamente eu não preciso ter nenhum padrão de família, eu não preciso ter família. A família hoje ela é atacada pelo ateísmo. O ateísmo ele tem início desde a queda. Quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, eles começam a se afastar de Deus. De maneira que Adão se esconde, tenta fugir da presença de Deus. Logo depois, os seus descendentes continuam a alienação de Deus, de maneira que, muito tarde, tantos anos depois, o apóstolo Paulo irá escrever em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, cortados, separados. Desde que Adão pecou, o pecado trouxe essa separação do homem e Deus e o homem tenta viver como se Deus não existe. E a família ela é atacada de todos os lados. Nos comerciais de televisão, ateísmo. Onde nossos jovens estudam, ateísmo. Aqueles ensinos que são dados para o público infanto-juvenil tem uma lógica e um princípio por trás, ateísta. Família bombardeada. Se não existe Deus, não existe razão nenhuma.
Não tem sentido um pai ser pai, guardar o dever de pai, uma mãe ser mãe, guardar o dever de mãe, porque não existe um padrão. Então o ateísmo é a desgraça da família. Um ateu pode até querer ter família, mas por que ele tem família? Se não tem um padrão nenhum. Por que você tem? Não sei. Tenho porque deu na telha aí. É por isso que as famílias hoje em dia aí são qualquer coisa, menos família bíblica. O ateísmo, ele tem destruído muitas famílias. Tem tentado arrancar esse alicerce que Deus estabeleceu. Outro ataque que a família sofre hoje é um ataque de humanismo. O humanismo é o homem é a medida de todas as coisas. O homem é o centro do universo. Em outras palavras, o nome que damos a isso é antropocentrismo. Antropo é o mesmo que homem, a palavra grega, anthropo. É o homem no centro de todas as coisas. O que é o centro da sua vida? Você mesmo. É a glorificação do ser humano no mais alto nível. O humanismo ele tem como proposta elevar a figura do ser humano ao pico mais elevado. É a glorificação das personalidades humanas. É por isso que você vê essa geração, multidões incontáveis de pessoas idolatrando pessoas. É por isso que nossos governantes, um bom exemplo para vocês entenderem isso, é por isso que o Jair Bolsonaro era um mito. Porque as pessoas, elas idolatram. Idolatram as figuras das pessoas. Eu não tenho nada contra o Bolsonaro, eu votei nele e votaria nele. Mas ele não é meu salvador. O humanismo, ele vem trazer individualismo para a família. Você, pai, quando você é humanista demais, quando você se considera demais, você despreza sua esposa, não é verdade? Quando um filho ele entende que ele é demais dentro de uma família, quando ele tem um princípio que o ideal de vida é ele conseguir status, ele conseguir ter uma vida bem-sucedida e agradar aquilo que ele pensa ser o certo, ele traz individualismo para a família, ele traz divisão. O humanismo é a glorificação do ser humano. É tirar Deus do seu trono e colocar o ser humano. Isso tem invadido nossas famílias. De maneira que nós temos produzido uma sociedade que é em si mesmada. Você parou para reparar como que as pessoas elas são intocáveis? Já parou para ter noção? Quando você fala um tanto assim, hoje o que predomina é o chamado politicamente correto. Se você fala uma palavra forte, dependendo de como você falar, a expressão que você usar, a pessoa já... Eu me sinto magoado. Pisou no meu calo. Eu não suporto isso. Humanista demais, as pessoas estão em si mesmadas. Humanismo tem como característica colocar o ser humano como ideal de perfeição e glorificá-lo. É por isso que nós vemos a glorificação de artistas da música secular e da música gospel. Nós vemos a glorificação de personagens eruditos, doutores. Às vezes uma pessoa ele não conhece nada de um assunto, aí ele cita uma autoridade, mas ele nunca leu nada sobre o assunto. Ele, não, fulano de tal disse isso. Por quê? Porque nós glorificamos personalidades. Nós exaltamos a figura do ser humano como se fosse o ideal. E o ser humano, de fato, é a maior criação de Deus, não tenha dúvida. Mas para cumprir um papel específico. O ser humano ele não pode chegar num ponto elevado que Deus não lhe deu. E isso entra na nossa família, destrói. Destrói. Porque a partir do momento que eu penso ser melhor que a minha esposa, que você pensa ser melhor que o seu marido, você está destruindo a família. Você está quebrando o princípio da comunhão. Não foi isso que o Senhor ensinou na sua palavra. Outro ataque que a família enfrenta hoje
E vocês provavelmente estão familiarizados com esse. É aquilo que denominamos de ideologia de gênero. Um médico, um doutor chamado John William Money, considerado fundador da ideologia de gênero, ele começou a elaborar alguns projetos mais ou menos assim. O ser humano, homem e mulher, ele não é definido biologicamente. Ou seja, você não é homem porque você tem órgão masculino, porque você tem ordem cromossômica X ou Y. Não. Você é homem porque você faz parte de uma construção sociológica. Você é homem porque você foi criado num regime, numa cultura que diz que você, porque você nasceu com órgão genital X, você é homem. Mas a realidade é que você pode ser o que você quiser. Daí a ideologia de gênero. Gênero masculino e feminino. Você vai fazer cadastro num site hoje, de qual gênero você é? Não está mais assim, masculino ou feminino. Está assim, gênero. Como você se identifica? Aí está lá, masculino, feminino, trans, lésbica, homossexual e etc, etc. Ideologia de gênero. Diz que o ser humano ele não é definido pelo fator biológico, pela constituição do meu ser desde que nasci, masculino e feminino. Não! Masculino e feminino é uma construção da sociedade. A ideologia de gênero, ela se propõe a alguns princípios. E tudo isso que eu vou dizer para vocês aqui, se vocês prestarem atenção, tiverem um discernimento, é o que predomina nas grandes mídias sociais, nos grandes canais de televisão, principalmente os de esquerda. A ideologia de gênero, ela tem como proposta, por exemplo, anular a divisão natural que existe entre homem e mulher. Ou seja, eles querem tirar toda a distinção possível que possa existir, que separa homem e mulher. É por isso que eles querem banheiros onde pode frequentar homem e mulher, não é? Eles querem acabar com isso. Inclusive, há projetos para fazer isso com crianças. Eles também têm como propósito opor-se à natureza do indivíduo, ou seja, eu já não posso mais viver e continuar a vida daquilo que meu corpo determina, que o meu organismo determina, mas eu tenho que viver, segundo a proposta deles, aquilo que eu pensar que é o ideal. Não sei se eles chegam a um absurdo tão terrível. Você já viu alguém dizendo assim, eu sou cachorro? Você já viu? Já viu alguém se... É terrível. Eles querem destruir a sociedade, a família. Perto da minha casa tem um bairro e tem um rapaz lá que ele acha que é um demônio. Ele pensa que é um demônio. Alguém disse para ele que ele poderia viver e andar como se fosse um demônio, essas figuras aí tatuadas. Eu estava no supermercado, na fila do supermercado, para pagar a conta lá no caixa. E eu estava digitando meu CPF. E eu reparei que o Emanuel estava comigo, ele ficou olhando assim e ficou travado. E eu virei assim. O rapaz, ele colocou 2 argolão desse tamanho na orelha. Ele colocou alguma coisa aqui na testa que simula 3 chifres aqui. Ele tatuou todo o seu corpo, o rosto aqui inteiro assim, pintou os olhos com alguma tinta lá de vermelho. Ele acha que ele é um demônio, ele acha que é um Hellboy, sei lá. E meu filho ficou olhando assim, eu fiquei até envergonhado. Falei, filho, fiquei com medo dele ficar traumatizado. Isso é ideologia de gênero. A sua vida não é determinada pela sua constituição física, psíquica, biológica. Não, é uma construção social. Você pode ser o que você quiser. E eles querem destruir a família. Eles não querem a figura de homem e mulher, macho e fêmea os criou, não. Eles querem dizer que você pode ser o que você quiser. Querem destruir esse princípio que domina, que constrói a família. Se não tem homem e mulher, não tem família. Eles também fazem, olha o que eles estão fazendo. Pelo menos é a meta deles. Eles querem destruir a noção de família tradicional.
Para isso, eles incentivam a educação sexual nas escolas. Estou mentindo? Para isso, eles querem educar as crianças mais cedo. O Banco Santander, algum tempo atrás, todo mundo ficou escandalizado de uma exposição que eles fizeram. E queriam que crianças assistissem aquilo. É absurdo o que eles estão fazendo. Eles querem cada vez mais cedo ensinar nossas crianças a educação sexual. Educação sexual é uma coisa privada, pai e mãe que pode. É uma coisa íntima, única. O Estado não tem que entrar lá, mas esses defensores, esses apologistas da ideologia de gênero, eles querem fazer isso. Estou cansado de ouvir pessoas dizer assim que o meu professor lá na escola de criança de 11 anos me ensinou a tocar meu corpo. Eles querem destruir a família, eles estão querendo cada vez mais cedo lapidar nossas crianças. Porque eles querem destruir o conceito de família que eu e você herdamos do cristianismo. Eles querem também legitimar perversões sexuais. Só você ver a exposição que eles fizeram. É só você ler as cartilhas que eles têm. Acesse um site aí de ideologia de gênero para você ver as propostas terríveis que eles têm. Tudo obra do maligno. E eles querem impor leis que forcem os outros a aceitar os que eles chamam de diversos gêneros. Não querem? Eles querem que a gente aceite isso. Eles querem sair por aí, colocar uma cauda, dizer que é dragão e dizer, não, eu sou dragão, você tem que me aceitar. Eles querem criar uma linguagem própria, vocabulário neutro. Vocês já viram isso aí? Amigues, tudes. Ridículo isso aí. Terrível. Aí algum brincalhão foi lá na internet e falou assim, se o Mussum tivesse vivo, ele ia ser um doutor em linguagem neutra. Porque o Mussum falava assim, né? Amigos, tudes. Eles querem criar uma nova linguagem. Por quê? Porque a linguagem tradicional ela é repleta de pronomes masculino e feminino. De verbalização masculino e feminino. Por que isso é escada, é feminino? Porque Deus estabeleceu assim. Não tem jeito nenhum de você reconstruir uma linguagem. É o padrão. Nós começamos a denominar as coisas com a nossa linguagem gramatical. Por quê? Porque desde quando nós nascemos, os primeiros... Eu não sei quem foi o primeiro que formou o nosso idioma, mas eu sei que Adão foi o primeiro a falar, porque ele chamou as coisas como eram e foram. Então, quando ele olhava para uma planta e ele viu aquele negócio assim, isso é uma planta. Já ele olhou para outra e resolveu falar, isso é um arbusto. Então foi assim, é um padrão, macho e fêmea. Pelo fato de Adão ser macho e ter uma auxiliadora fêmea, ele denominou as coisas que ele julgava aspecto masculino, então ele disse, isso vai ser denominado com aspecto masculino. E aquilo que ele julgava e dizia assim, ó, isso é uma escada, vai terminar em feminino, ele fez. Mas eles querem também, eles chegaram a esse absurdo já. A ideologia de gênero, se você acha que isso que é exagero, só você ver nessas universidades o que eles estão fazendo. É só você ver os protestos que eles estão fazendo, a maneira como eles se comportam e a maneira como eles regem a vida deles. Eles chegam ao cúmulo da idiotice, da bestialidade, se comportam muitas vezes como animais, mas eles acreditam nessa abominação aqui. Quando a ideologia de gênero é apresentado nessas grandes empresas midiáticas, os promotores da ideologia de gênero, eles trazem uma propaganda para nós, nos comerciais de televisão, nos anúncios, nas mídias sociais, do YouTube, no Instagram e outros por aí, como se fosse uma coisa boa. Como se nós não aceitarmos esse tipo de proposta fosse discriminação, fosse homofobia. E eles escondem toda a sujeira que está por trás dessa ideologia. Eu vou dar como exemplo para você. O tal do Dr. Money, que é considerado o fundador dessa ideologia, ele fez um experimento com dois gêmeos chamados
Bruce e Brian. Esse caso aconteceu em 22 de agosto de 1965, no Canadá. Uma família Heimer. Pesquisa na internet, você vai ver isso aí. Eu quero indicar aqui o site da Brasil Paralelo. Tem toda essa história lá. Eu peguei algumas coisas lá. E esse doutor, ele já vinha com esses estudos. E aconteceu que essa família teve um casal de gêmeos. E precisou realizar-se um procedimento no pênis de um dos filhos. E o procedimento deu errado. Era uma operação simples de fimose. O médico errou o procedimento. Acabou que o órgão da criança ficou comprometido. Eles ficaram desesperados. Foi quando eles resolveram procurar esse tal Dr. Money. Ele rapidamente indicou para eles o tratamento de recondicionamento sexual. Eles disseram: a melhor solução é transformar o Bruce em Brenda. Um dos gêmeos era Bruce. Então o doutor propôs: vamos transformar o Bruce em Brenda. Mudou logo o nome da criança para Brenda. Fez um procedimento, simulou uma operação vaginal na criança. Terrível. Você vê como que é. Eles escondem, ninguém sabe disso, não é? E eles começaram a criar. Ele começou a dar altas doses de hormônio para a criança, para ele começar a engrossar os quadris, peito e se transformar. O que eles fazem hoje com os transexuais. E começou a divulgar seus experimentos como se fosse um avanço científico. A ciência tinha chegado. Ele começou a dizer que a tese dele de que o gênero masculino e feminino é uma construção social era um sucesso. Fez o projeto e publicou o livro, escreveu e divulgou seus experimentos como sucesso. E logo as grandes mídias divulgaram. Todo mundo começou tem base científica. E o resultado do projeto foi um sucesso? Brenda cresceu? Não. A verdade é que aquela criança que de Bruce foi forçado a se transformar em Brenda, apesar de ele injetar hormônio no corpo da criança, e apesar de forçá-la a usar uma vagina como se ela fosse uma criança, forçando os pais a ensinarem ao Bruce a agir como Brenda dentro de casa, ele chegava a tal absurdo que o escritor que descobriu a farsa dele diz que o doutor recomendou aos pais praticarem sexo e nudismo na frente das crianças. A verdade é que, apesar de eles forçarem, a criança continuava tendo comportamentos de homem. Ela continuava fazendo as necessidades em pé, como todo homem faz. Ela continuava preferindo os brinquedos do outro irmão gêmeo ao invés das bonecas que eles forçavam. Não queria costurar, não queria peneirar, não. Queria brincar de carrinho. Apesar de eles forçarem a ter cabelo grande e apesar de injetar quantidades absurdas de hormônio na criança. Até que chegou a época em que os pais, já talvez com a consciência pesada de ver um tratamento tão cruel, só de relatar vocês já ficam com pena da criança, né? Até que os pais resolveram contar para ele a verdade. E ele já era adulto. Então ele casou-se. Em 1980 ele começou uma nova vida e começou a chamar-se não como Brenda, como o doutor queria, mas como David. E casou-se e adotou filhos. Ele fala assim, ele dá relato, tem até vídeo gravado, ele fala assim: aquilo era, viver daquela forma para mim era como se eu já estivesse no inferno. Ele fala. Mas apesar de seu esforço de tentar ter uma vida normal, como o seu sexo, como a sua biologia determinava, em 5 de maio de 2004, ele cometeu suicídio. O gêmeo, irmão dele, o Brian, ele havia suicidado pouco tempo antes.
tomando altas doses de remédio. Isso o Dr. Money não divulgou nas suas pesquisas. A ideologia de gênero ainda tem esse sujeito como pioneiro. E é divulgado isso aí como se fosse ciência. Pra você ver como que é abominável esse tipo de coisa. É algo maligno. É algo abominável. Algo terrível. Abominável mesmo. Imundo. O que eles faziam e o que eles tentam fazer conosco é tirar o conceito que Deus determinou no Gênesis. Está escrito no Gênesis. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E fez Deus o homem a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. A ideologia de gênero, ela destrói a família. Ela desconstrói tudo que a Bíblia ensinou. Outro ataque que a família enfrenta também hoje, e não me entendam mal aqui, eu sei que tem muitas mulheres aqui, é feminismo. O feminismo é também uma coisa que tem destruído muito a família. Quero recomendar para vocês o livro da professora e historiadora Ana Caroline Campagnolo. Escreveu um livro, Feminismo, Subversão e Perversão. Ela fez uma pesquisa histórica muito profunda e ela relata aquilo que é chamado de feminismo de primeira onda, segunda onda e terceira onda. Mas, para ser resumido aqui, que eu não posso demorar muito aqui. O feminismo, ele tem alguns princípios que destroem a família cristã. Eles têm como base, por exemplo, eles defendem também a ideologia de gênero. Eles querem destruir o conceito que eles chamam de patriarcal. Eles querem tirar a figura da autoridade do pai e colocar sobre a mulher, coisa que a Bíblia não faz. Eles querem promover também libertinagem sexual. Eu não sei se vocês já observaram, mas vocês já viram os protestos feministas como que é? Vocês já repararam? Como que as mulheres, muitas vezes, elas expõem o corpo ao ridículo. Como que elas saem pelas ruas protestando e reivindicando direitos. Dizendo que meu corpo, minhas regras. Dizendo que você tem uma liberdade, que você não precisa de padrão, você não precisa de restrição nenhuma. O feminismo tem uma coisa que é muito pior que isso. O feminismo também é o principal movimento que tem promovido o aborto. Ou eu estou errado? Quem foi que primeiro defendeu o aborto? As feministas. Por que elas fizeram isso? Porque elas foram doutrinadas a pensar que a vida que a mulher tinha de criadora do lar, de dona do lar, de guardadora do marido no coração, era uma vida de escravidão. Inclusive, o princípio de gerar, de ser mãe de filhos, era uma escravidão imposta pela sociedade machista. Foram as feministas que levaram a corte americana em 1973 a aprovar o primeiro aborto legalizado. 2 advogadas feministas conseguiram fazer com que uma jovem grávida fingisse um estupro e levasse o caso até a Suprema Corte Americana. E depois de algum tempo, a Suprema Corte voltou a favor e aprovou. Quando aprovou que ela poderia abortar se ela quisesse,
A criança já tinha nascido e ela já tinha doado para alguém adotar. A partir de então, ondas terríveis de abortos foram acontecendo nos Estados Unidos, depois no Brasil, depois em toda a América Latina. E os relatos são absurdos. Ex-feministas, ex-abortistas, eles relatam que muitas vezes essas pessoas cruéis, elas injetavam líquidos sobre o feto, muitas vezes o feto saía, e muitas delas pegavam o feto ainda se mexendo e jogavam nos cestos de lixo das clínicas. Isso acontece ainda hoje. Foram as feministas e são elas que mais lutam pela causa do aborto. Só você ler sobre elas. Dá um Google lá e pesquisa qualquer uma delas. Judith Butler. Essa mulher, ela chegou a declarar que as mulheres deveriam ser proibidas de ficar em casa. Elas deveriam sair para a vida, como todo homem faz. Na verdade, no fundo, o feminismo nada mais é do que masculinismo. Porque a mulher deixa de ser mulher para ser homem. A mulher não precisa querer ser homem. Elas não querem igualdade, elas querem ser homem. Mulher tem características que o homem não tem. Por exemplo, só a mulher gera filhos. Até filme aí, gente dizendo que homem gera... É mentira, já vi um filme que um cara engravidava. Isso aí só no filme mesmo. Tem coisas que só a mulher pode fazer. Só a mulher tem um alto grau de sensibilidade que o homem não tem. Então isso seria um feminismo de verdade. Mas na verdade o feminismo que elas advogam é masculinismo. Eu citei correndo aqui porque eu sei que o nosso tempo não dá. Mas isso tudo que eu falei aqui, poucas coisas, é o que é ensinado hoje. É o que é ensinado nos meios de comunicação. É o que é ensinado nas escolas públicas e privadas. E é o que nós mais vemos. E por isso, a família ela é atacada. Ela sofre. Ela é bombardeada. Agora, como que nós nos protegemos dessas coisas? Tem muito mais coisas que eu poderia elencar aqui. Nós teríamos que ficar aqui a noite inteira. E eu sei que vocês não iam suportar e nem o Vanderlei ia querer. Agora, nós sabemos que há uma avalanche aí fora, querendo nos destruir a família. O que eu e você precisamos fazer? Eu quero meditar algumas coisas no texto aqui que eu li. Como se proteger desses ataques? Como que nós, família, minha família, você e sua família? Penso que o texto nos aponta alguns princípios. Primeiramente, é necessário condenar essas ideologias. É necessário ter voz firme, voz de atalaia. Aqui não. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 11: não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Nós não podemos aceitar o politicamente correto. Você é pai, você é mãe. Você não pode deixar doutrinarem seu filho com essas abominações. Você tem que dizer não a esse tipo de coisa. Não. Aqui não. Condenação. Você precisa bater o martelo e dizer: isso aqui não entra na minha casa. Não. Tinha alguns desenhos que nós costumávamos assistir, eu com o Emanuel. Tem uma série lá na Netflix chamada Jurassic World. Assisti 2 temporadas com ele, que ele gosta. Conta a história de um menino que sobrevive num jogo virtual. É um jogo extremamente real, onde ele vai viver e sobreviver num mundo cheio de dinossauros. Na ilha do Jurassic World, em homenagem aos clássicos filmes do mundo dos dinossauros. Acho que na 3ª temporada, se eu não me falha a memória, colocaram 2 jovens apaixonadas, 2 crianças apaixonadas, e se beijando. O mundo bita outro dia. Minha esposa mostrou, olha, vi, assim que ela me chama, um banner. E falava sobre a família. E dizia alguma coisa assim: não ao preconceito, aceite família onde reina o amor. Aí tinha a figura tradicional da família: homem, mulher e um filho. Do outro lado, homem e um filho. Mundo Bita, que esse dia estava no shopping aqui, levamos o Emanuel para se divertir.
Não quero contar nem todos os outros. Já estão construindo bonecas trans. Querem passar para nossas crianças. Você tem que dizer não. Não passe pano. Não dê sorrisinho, porque não é brincadeira. Se você brincar, eles levam seu filho. Se você brincar, ele leva seus adolescentes. Se você brincar, em pouco tempo o diabo vai estar lá dentro da sua casa e você vai dizer, onde que eu errei? Você errou porque você não condenou. Seja homem, pai. Seja mulher de verdade, mãe. Diga não. Não, aqui não entra. Essas crianças são um terreno fértil para eles semearem as sementes da abominação deles. Nós não podemos deixar, irmãs, irmãos. Paulo fala assim, não tenham comunhão, não se comuniquem. Não dialoguem com as trevas. Condenem. Querem promover isso aqui? Não. Não vai entrar aqui não, essa abominação. Enquanto eu viver, não. Não. Só passando por cima do meu cadáver. Tem que ser assim. Paulo fala, não vos comunique. Então, o primeiro princípio que nós temos que ter para proteger nossa família diante desses ataques abomináveis é condenar. Eu condeno ideologia de gênero. Eu condeno feminismo na minha casa. Não. Minha esposa é feminina no sentido bíblico. Mas não no sentido dessas abominações que essas lunáticas, desprovidas de nenhum valor sentimental na vida emocional, cristão, promovem por aí. Não. Segundo princípio, é necessário vigiar. Vigia, crente, não é assim que fala? Vigia. Mas essa palavra que muitas vezes é usado como jargão, como brincadeira do nosso cotidiano. Vigiar, antigamente, quando você estabelecia um vigia, ele ficava sobre uma alta torre ou sobre um lugar alto. Antigamente as cidades viviam em guerra, tinham muralhas, e eles eram alvo de inimigos, outra cidade poderia atacar a qualquer momento. Então o rei estabelecia um vigia. Ele ficava no alto de uma torre observando se o inimigo vinha ao longe. Ou ele ficava em algum muro, num morro, onde ele poderia ficar escondido e observar se o inimigo se aproximava. É isso que significa vigiar. Paulo fala para nós vigiarmos. Porque ele fala assim, é necessário pelo que está escrito, desperta tu que dormes. Não andeis como insensatos, ele fala. Insensato é louco. O que Paulo está querendo dizer assim, vocês cristãos de Éfeso, se vocês não prestam atenção no perigo, no mal, nos dardos do inimigo que anda ao redor, que ataca vocês são como insensatos. Ele diz assim, não sejam insensatos, vigiem, porque os dias são maus. É necessário vigiar. É necessário prestar atenção. É necessário, pai, mãe, vigiar o que está entrando na sua casa. É necessário olhar, esquadrinhar o que seu filho está aprendendo na escola. O que está sendo ensinado na rua. Quais as músicas que eles estão ouvindo. Mas não consegue, tapa o ouvido. Quando você abrir o vidro do seu carro na rua aí, é necessário. Adulto tem que fechar o vidro do carro, tampar o ouvido, porque não dá para ouvir obscenidades cantadas. Eles estão lá dentro da nossa casa, através das redes sociais, através da internet. Estão lá. Você não precisa mais correr lá para o fim do mundo para pecar às escondidas, não, como o Luiz Fernando pregou hoje. O pecado, o mal, a maldição está ali dentro. Paulo fala assim, não sejamos insensatos, mas vamos andar remindo o tempo, prestando atenção, tendo discernimento. Outra forma de vigiar é conhecendo o inimigo e conhecendo os seus planos. Quando Moisés vai entrar na terra de Canaã, Números capítulo 13, e hoje foi pregado aqui um texto de Números também, ele envia 12 espias para observar a terra.
E o mandamento era: vão lá e conheçam a terra, tragam informações. É necessário que nós cristãos tenhamos conhecimento do que o inimigo está fazendo através dessas ideologias malignas. É necessário ter cautela. É necessário estar com os olhos fitos naquilo que o inimigo tenta fazer contra a família. Precisamos vigiar. Paulo fala: proteger a família significa que nós devemos estar com o olho atento, principalmente os pais e as mães. Eu estou olhando. Você está olhando o que seu filho faz na escola? Você está olhando? Estão ensinando para ele que ele é descendente de que ele e o macaco têm um descendente comum? Tem vigiado isso aí, irmãos? Tem escutado o que seu filho adolescente tem ouvido de um filósofo ateu? Será que estão ensinando marxismo para eles? Ideologia de gênero? E você delega a educação do seu filho, o ensinamento para ele ir lá para o professorzinho de esquina que você nunca viu, nunca nem dialogou, e deixa ele durante 13 anos sendo doutrinado em princípios ateístas, marxistas. Paulo fala: não sejamos insensatos. O John Taylor Gatto, que foi por mais de 30 anos professor em escola nos Estados Unidos, ele diz assim: não tem coisa mais absurda do que nós pegarmos nosso filho tão inocente e entregarmos por 13 ou 14 anos na mão de pessoas que nós nunca conhecemos. E é isso que reina na nossa sociedade, não é? Meu desgraçado ímpio pega meu filho lá e ensina tudo que eu errei para ele durante 13 anos. Tá certo isso? Paulo fala: isso é insensatez. Não sejamos insensatos. Depois, quando ele tem 18 anos, ele só quer saber de balada. Ele diz: eu não creio nessa coisa. Aí você fala assim: oh meu Deus, o que aconteceu? Eu fiz tanto. A resposta de Deus talvez seja: não, você não fez nada. Eu te deleguei um filho, o comando dispensa. Você deveria cuidar dele de maneira adequada. Você foi insensato. Não sejamos insensatos. Proteger a família significa ter vigia constante sobre a nossa família. Não deixe entrar. Antes de entrar qualquer coisa na sua casa, tem que passar pelo seu filtro. Faz como o lendário Superman. Dá um raio-x lá de um ciclope do X-Men. Não passa não. Tem que passar pela luneta do João, da Bruna. Para proteger nossa família. Em terceiro lugar, nós precisamos ensinar constantemente a palavra de Deus. No versículo 19, o apóstolo Paulo fala: andando entre vós com cânticos, com salmos, com cânticos espirituais. Ou seja, a palavra de Deus. Paulo fala assim que até as músicas que eles cantavam no lar, na comunhão deles, deveriam ser a palavra de Deus. Não as abominações que se cantam por aí. Não as misérias do funk do Rio de Janeiro. Não. Não as apologias a drogas, assassinato. Mas cantando a palavra de Deus. Ensina as crianças a cantarem. Não deixa seus filhos consumir esse lixo, não. É necessário criar nossas crianças na palavra. É necessário instruir. Marido e mulher devem conversar sobre a palavra de Deus. Comentar sobre a pregação. Como é que foi ruim? Pregação ruim do João? Comenta, tem alguma coisa boa. É assim que a gente tem que agir. Falando da palavra. Que palavra abençoada do Luiz Fernando. Ou mesmo palavra ruim. Tem que melhorar. Palavra ruim do Everson ou boa. Comente as escrituras. Será que foi bíblico aquilo que ele pregou? O que a Bíblia diz sobre isso? Esposo, eu fiz isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Mulher, você acha que eu estou certo nisso? O que você pensa sobre esse texto bíblico? Andando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como é que a gente vence esses ataques terríveis? Como que a ideologia de gênero não entra na minha casa, na cabeça do meu filho, ensinando para ele Gênesis 1 e 2? Pai, esse negócio de ideologia... Filho, olha aqui, se você não é um doutor, um PhD em biologia, não se preocupe. Leia livros de doutores em biologia.
Mas ensine para ele as Escrituras. Nós só conseguimos se proteger se nós cultivarmos a palavra no coração todos os dias. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. Habite em vós ricamente a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 7. Quando Moisés estava instruindo o povo de Israel, ele diz assim: e as palavras dessa lei estejam na tua boca e no teu coração. E ele diz assim: falarás delas a teus filhos, entrando e saindo, andando e te assentando, caminhando. Moisés disse assim que era para os israelitas meditarem na palavra enquanto eles caminhavam. Então, se o israelita lá, o cultivador do trigo, estava roçando o trigo junto com o filho, ele estava ensinando a palavra para o filho. Ele estava contando os movimentos. Ele estava contando os eventos que Deus fez. O filho estava falando: pai, o que diz a Bíblia? Ele dizia: filho, a Bíblia diz sobre o assassinato, não matarás. O que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor? O pai estava roçando capim, juntando trigo, peneirando trigo, e estava ensinando um suor, um calor. E se eles, provavelmente eles não fizeram isso. Eu imagino os piedosos fazendo, porque depois se desviaram. Mas o que Moisés queria era exatamente isso. Ensina o seu filho sobre a palavra. Caminhando, leva a palavra. Entrando, leva a palavra. Saindo, leva a palavra. Indo dormir depois de um dia cansativo, medita na palavra. Em quarto lugar, é necessário que a família obedeça ao padrão estabelecido por Deus, a sua palavra. Qual é o padrão que o Senhor estabelece em sua palavra? Primeiramente, qual é o dever da mulher cristã em relação ao marido? É submissão. É uma palavra que nem todo mundo gosta. O dever da mulher é submeter-se ao marido. E submissão aqui não é escravidão, por favor. Eu fui criado no Nordeste e você não tem noção das coisas que eu já vi. Eu já vi marido surrando mulher na rua. Eu já vi amigos meus que tinham a mesma idade que eu, que casaram primeiro que eu, obviamente, tratarem suas esposas como se elas fossem animais. Pior que um cachorro. Eu não estou falando desse tipo de abominação. Eu estou falando de verdadeira submissão cristã. Paulo fala assim que as mulheres devem se submeter ao marido como o Senhor, como a igreja se submete a Cristo. Então, assim, nós criamos um ditado popular em nossa cultura que diz assim: a patroa deixa. Não tem esse negócio de patroa num casamento cristão. Não tem. Não tem patroa. A Bruna lá em casa não é patroa. Isso aí faz parte de um pensamento cultural que tenta destruir a família. Que faz a figura do marido como se ele fosse, e é o que eles dizem, um banana. Onde a mulher fala mais alto. A mulher: não, lá em casa quem fala mais alto é eu. Não, lá em casa ninguém fala alto. Mas lá em casa a palavra última é a minha. Não é que eu sou um tirano, é porque minha esposa teme a Deus. Mas o que as feministas ensinam? Que a mulher é escravizada pelo marido. Que a mulher ser dona de casa e criar seus filhos, e alimentar o seu esposo, fazer a comida que ele trouxe. Isso é vida de escravidão. Que a mulher tem que sair desse regime patriarcal, cultural, machista e dominar. Está errado. Não é assim que a Bíblia fala. Seu marido falou, se ele estiver falando segundo as Escrituras, ouça. Se ele não estiver falando segundo a Bíblia, também você pode repreendê-lo. Marido, você está errado. Porque você vai estar obedecendo a Cristo e não ao seu marido. Então, Cristo primeiro. Então é necessário que a família tenha sujeição a uma hierarquia estabelecida por Deus.
O marido é o cabeça da família, a qual todos devem respeitar, começando pela esposa. Assim como Cristo é o Senhor da igreja e nós obedecemos o Senhor Jesus Cristo em tudo. Agora, infelizmente, nós vivemos uma cultura que proíbe a mulher de ser submissa, que faz de tudo para tornar a mulher uma inimiga do marido e não uma auxiliadora, uma amiga. Mas as escrituras dizem uma coisa diferente. Por exemplo, em Gênesis capítulo 18, versículo 12, e na primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que Sara chamava Abraão e reverenciava ele como meu Senhor. Meu Senhor. Ah, é porque quando Abraão chegava, Sara imediatamente se prostrava ao chão? Não. É porque Sara o reverenciava, que o amava. Ela chamava de Senhor não como um sentimento de escravidão, mas como um sentimento de amor terno no seu coração. Sim, Abraão é o meu Senhor. Assim como ele tinha o Senhor Deus como seu Senhor. Ela reverenciava ele na qualidade de marido. Mas a família é bombardeada, é atacada por causa desse princípio. O feminismo tenta destruir exatamente isso. Então, como que a mulher vence esse tipo para você não se transformar num fantoche, numa marionete desse movimento terrível? Submeta-se ao seu marido como Cristo submete-se, como a igreja submete-se a Cristo. Agora, como o marido protege sua esposa e sua família dos ataques? Agora é os maridos, né? Os homens. Paulo fala assim: não é apenas amar e cumprir o dever de provedor. Isso é fácil. Só você ter um emprego bom, trazer o mantimento. Mas Paulo fala que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. É diferente. Não é só ser provedor, não é só ser ensinador. Você sabe o que Paulo está dizendo? Imagina que lá na sua casa amanhã, ou na minha casa, entra um criminoso, um assassino, uma arma potente. Se eu amo a minha esposa de verdade, eu atravesso a frente. Pode me matar, deixa ela. Entendeu? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo está dizendo assim: se for necessário, maridos, vocês devem amar as esposas de vocês a ponto de vocês morrerem no lugar dela, para salvar elas. É amá-la, como Cristo amou a igreja. E se entregou a si mesmo por ela. É fácil fazer isso? Eu pergunto, como que nós vencemos esse tipo de ataque? Imagine vocês, mulheres, se vocês têm um marido e vocês têm a confiança de que seu marido é capaz de morrer por você, você não vai obedecer quando ele falar alguma coisa? Você não vai dar ouvidos? Se você sabe que tem do seu lado um esposo que é capaz de dar a vida por você, que morre por você. Eu não quero jogar confetes aqui, mas eu conversava com o Luiz Fernando ontem. E ele falava assim: antes, quando eu era solteiro, eu não tinha muito medo da morte, eu receio. Porque, afinal de contas, se eu morresse, se meus pais já me criaram, meu irmão também já está... Eu não seria tão necessário, nem faria alguém tão infeliz. Falei assim, mas agora, depois que eu casei com a Luana, eu penso que se eu morrer seria uma infelicidade muito grande para ela. É mais ou menos assim que o marido ama a igreja. Você vê como muda? Agora as coisas que eu faço não são mais as minhas coisas, as minhas coisas é a da Bruna. Tudo. Então, como que nós vencemos isso? Como que o marido ele é capaz de proteger a sua família contra essa avalanche de maldições que vem, que nos atacam a cada dia? Amando a esposa como Cristo amou a igreja. É assim. Se nós chegarmos nesse nível de amor e dedicação às nossas esposas,
Ela não vai nem levantar a voz quando nós falarmos alguma coisa. Porque o amor, ele quebra qualquer altivez. Ele derruba qualquer tirania. Como que a família vence os ataques. Como os pais devem proteger os filhos. Agora preste atenção. Como que nós devemos proteger nossas crianças, nossos adolescentes? Paulo fala no versículo de número 4 do capítulo 6. Ensinando-os na doutrina do Senhor. Ensinando a palavra. Não é trazer no culto de domingo, não. Não é dever da igreja cuidar do filho de ninguém. O seu filho aprende mais nas escrituras com você em casa. Leia a Bíblia com seu filho. Faça culto doméstico com seu filho. Crie princípios, semeie, enraize os ensinamentos do Senhor nele. Porque a palavra diz assim, ensina o teu filho o caminho em que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará. É necessário ensinar. É necessário ensinar. Paulo fala assim, não provocando a ira dos seus filhos, mas ensinando-os conforme a doutrina do Senhor. Necessário. Eu tenho o dever, a incumbência de ensinar meus filhos na palavra. Nós pais, vocês mães, têm esse dever. É assim que o seu filho vai protegido. É assim que você prepara o seu filho para esse mundão. Como? Ensinando a palavra. Criando na doutrina do Senhor. Como os filhos se protegem, agora as crianças. Cadê os meninos? Ali atrás. Como é que vocês se protegem dos ataques que a família sofre? Paulo ensina. No capítulo 6, ele diz que é necessário os filhos obedecerem aos pais e honrando-os, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Infelizmente, nós vivemos uma cultura que despreza os pais. Nós vivemos uma cultura que não tem o pai e a mãe como dever, como aquele amor paternal que antigamente nós tínhamos. Infelizmente, uma grande parcela da nossa população, quando os pais atingem uma certa idade, eles são encerrados em asilos, guardados pelas mãos de outros, não é verdade? Infelizmente, o que nós mais vemos é aqueles que viveram a vida inteira no suor do seu rosto, trabalhando madrugadas, noites e dias, que fizeram de tudo para nos ensinar valores fundamentais na nossa vida, que deram suor, gotas de sangue, lágrimas, sonos perdidos, madrugadas perdidas com as nossas dores e cólicas quando éramos crianças. Quando eles atingem uma certa idade, na casa dos 60, 80 anos, nós, por causa de trabalho, emprego e outras coisas, abandonamos nossos pais nos asilos da vida. Eu assisti alguns documentários sobre alguns lares de idosos e alguns deles, quando você conversa, a lágrima rola. Quando ele não consegue mais falar, é triste. Paulo diz assim, obedeçam vossos pais e os honrem. Até hoje eu honro meu pai. Eu vivo longe do meu pai. Você não tem noção de como me corta o coração não poder ver meus pais por causa de condições financeiras e distância. Mas até hoje eu lembro dos exemplos que o meu pai me deu. Lembro. Estava conversando com o Luiz Fernando. Eu aprendi a controlar minhas ações. Porque um dia eu estava pescando no açude com meu pai. E se vocês conhecem esses açudes que o governo faz como reservatório de água para a população. E ali coloca peixe, né? A população pode pescar, não é assim? Só que alguns bonitos, alguns aproveitadores que deram aquela terra para o governo e receberam um valor X, eles proíbem as pessoas de pescar ali. Pela lei, eles não poderiam proibir. E uma vez eu e meu pai estávamos pescando no açude lá da região do Nordeste, e nós cometemos o erro de pegar uns lambaris do lado da propriedade de um desses caras aí. E o cara lá do outro lado começou a xingar meu pai. Eu era um adolescente. E começou a xingar. Sai daí! Todo palavrão que é proibido falar para um cristão.
E me falou que vinha para cá, para tirar a gente. E meu pai abaixou um boné que ele usa até hoje. Meu pai é desse tamanho aqui, ó. Bigode, nunca tirou o bigode. Nordestino de sangue mesmo. E ele saiu. Eu pensava como adolescente que meu pai ia ficar. E se ele ficasse, duas coisas iam acontecer. Aquele cara ia matar a gente ou a gente ia deixar ele peneirado lá na faca. Só que ele não veio. Meu pai saiu, atravessou a cerca e voltou. Quando chegamos do outro lado, meu pai falou assim: olha, João, preste atenção, meu filho. Se a gente fica aqui, ia acontecer duas coisas, o que eu pensei. Falei pro Fernando ontem. Eu ia desgraçar minha vida matando aquele cara. Se eu tô com a arma aqui, antes dele cruzar 10 metros, eu derrubo ele. Ou se não, se ele vier ao meu encontro, eu ia peneirar ele na faca. E eu sei que você ia fazer a mesma coisa. Eu falo, meu filho, mas muitas vezes é melhor a gente calar, abaixar a cabeça e sair do que a gente fazer uma besteira com a nossa vida. Até hoje eu lembro meu pai. Meu pai não é cristão até hoje. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de contar esse testemunho que eu aprendi com ele, com a paciência, a maneira dele reger, numa ação difícil, no momento de cometer besteira, eu honro ele. E eu honro ele com aquele que deu sangue para me criar. Mas os filhos de hoje, eles não obedecem e não honram. Olha, Emanuel, desse tamanho. Já está aprendendo a falar não. E já está sentindo o peso do chinelo. É assim. E a cultura aí fora, se você tocar numa criança, imediatamente eles já pensam, vamos chamar o ECA e o conselho tutelar. Não é assim? Aí de você se tocar num filho no meio da rua, dá até medo. Porque algumas pessoas desnorteadas, que não disciplinam seus filhos e pagam alto preço depois, denunciam. E para você não incorrer num escândalo, numa besteira dessa, você evita, não é? Você prefere chegar em casa e a gente acerta. Não é assim? Mas Paulo fala aqui para os filhos suportarem os ataques que a família enfrenta, é necessário obedecer e honrar os pais. Tá bom, né? Eu quero que vocês guardem esses princípios aí. Leia cuidadosamente o capítulo 5 de Efésios e pensem em muita coisa que eu falei aqui hoje. Cuida da família de vocês. Filtra. Não deixe entrar aqui não. Lá em casa eu ponho filtro o máximo que eu puder. A Bruna também. Não, a gente está sempre de olho. E assim vamos glorificar o Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar. Nem atentei para o horário aqui, eu nem sei. 9h25. Acredito que está bom. Começamos tarde. Que o Senhor proteja nossas famílias. Amanhã vai ter mais uma palavra, mas tudo que vai ser ministrado aqui, a Deus querer, está gravando, registrando. Depois vai estar no canal do Everson, canal da igreja. Depois vai estar no meu canal também, vocês podem assistir. É uma maneira que nós encontramos de dar um norte para as nossas famílias, porque a cada dia nós somos bombardeados. Se a gente vira desse lado, tem bombardeio, desse lado aqui tem também. Então vamos conservar esses princípios, tudo que a gente aprender aqui, vamos guardar uma parcela mínima que nos ajude a ter uma família que glorifica ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome. Que a Sua palavra tenha alcançado os corações e que tudo tenha ocorrido para a glória do Senhor. O Senhor sabe que o que a Sua igreja precisa, o Senhor fala. Não quero ser demasiado longo, mas o Senhor ajude que essa palavra alcance os corações. Que a Sua igreja, os seus filhos aqui reunidos, possam obedecer ao Senhor, obedecer à Sua palavra, os princípios que o Senhor estabeleceu. Que tudo ocorra para a glória e para o louvor do Seu nome. Que essa palavra alcance os corações, conforme o Senhor estabeleceu e assim o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te exaltamos. Amém.